TRE define com candidatos critérios da propaganda eleitoral que recomeça amanhã. EFAM inscreve para mais de 3.000 vagas em cursos técnicos a partir desta quinta-feira. Sancionada a lei que dispensa autenticação de documento e reconhecimento de firma. Bolsonaro sai na frente na primeira pesquisa para o segundo turno. Candidatos se dizem preocupados com a escalada da truculência e intolerância nas ruas. Bolsonaro e Haddad fazem apelo contra a violência. Senadora Cátia Abreu sugere renúncia a Haddad para que Ciro Gomes possa disputar o segundo turno. Furacão causa destruição e morte na Flórida. Terremotos sacodem a Nova Guiné e a Indonésia com alerta de tsunami. Cruzeiro abre vantagem sobre o Corinthians na final da Copa do Brasil. Homem enciumado mata mulher a tiros. Polícia de Iranduba prende 2 homens acusados de estuprar menina de 10 anos. Um dos presos é avô da criança. É o Jornal da Manhã que começa agora. Previsão do tempo. Manaus vive dias de muito calor. Outubro já registra as maiores temperaturas do ano. Ontem no aeroporto de Ponta Pelada a temperatura era de 38 graus com sensação térmica de 43 graus Celsius. O Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais diz que a temperatura hoje será de 37 graus com 80% de probabilidade de chuva. Com trovoada durante a madrugada, o Climatempo fala que a precipitação pluviométrica poderá ser de 5 milímetros em áreas isoladas. A madrugada termina com 28 graus de temperatura e 66% de umidade no ar. A velocidade do vento é suave com 13 km/h. É quinta-feira, 11 de outubro. 284 dias do ano. Faltam 81 para terminar 2018. Dia de São Geraldo Magela. Também é o Dia Nacional do Deficiente Físico, o Dia Nacional da Prevenção da Obesidade e o Dia Internacional da Menina, instituído pela ONU. Datas e fatos. Registros da história. 1904, Roberto Landel de Moura patenteia suas invenções no campo de transmissão de voz, transmissor de ondas, telefone e telégrafo sem fio nos Estados Unidos. 1965, anos de chumbo. Campus da Universidade de Brasília invadido por tropas e pela polícia. 1968, Apolo 7, decolagem da primeira missão tripulada do projeto Apolo. 1977, criação do estado do Mato Grosso do Sul. 2004, morre Fernando Sabino, escritor e jornalista brasileiro. Agora 5h51 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Interdições momentâneas no trânsito vão ocorrer ao longo da procissão de Nossa Senhora de Nazaré, realizada a partir das 18 horas deste sábado. O trajeto sairá da Igreja de Nazaré, no bairro de Adrianópolis, zona centro-sul, e seguirá em direção ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima, no bairro da Praça 14 de Janeiro, na zona sul da capital. No dia seguinte, o círio retorna para a igreja de onde saiu. As interdições das vias, por meio do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito Manaus Trans, só serão realizadas no momento da passagem dos fiéis. Em seguida, o trânsito será liberado. Bom dia, Alberto Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia Itamar, bom dia aos ouvintes do Jornal da Manhã. É o Pellegrini que já está nas ruas da cidade trazendo informações sobre o trânsito e o transporte coletivo. Pellegrini, alguma normalidade e o pagamento do pessoal, como é que está? Muito bem, Paulo Guerra. O trânsito, já falamos de trânsito, e Paulo, agora a relação com o ônibus, Paulo, as garagens, com as saídas dos ônibus tranquila nesse exato momento. Ontem houve-se aí muito murmurinho, havia uma expectativa, inclusive, de parada dos rodoviários, Paulo, mas isso não ocorreu. É que por volta das 17h30, o pagamento dos rodoviários caiu na conta de cada trabalhador, e com isso os trabalhadores não mais paralisaram e estão aí lamentando sim o atraso no salário, mas estão trabalhando normalmente. Portanto, sem a normalidade, transporte coletivo funcionando sem anormalidades na cidade, isso é bom para a população. E Pellegrini, e o tempo como é que está na área onde você se encontra? Já começando a ficar claro, Paulo, e infelizmente, com encoberto mais uma vez por fumaça. Nós estamos falando direto da Alameda Cosme Ferreira, proximidades do Terminal 5, onde por aqui também a visibilidade, Paulo, assim como os últimos dias, está com a visibilidade prejudicada devido à presença de fumaça. Um aluno da Universidade do Estado do Amazonas foi baleado ontem à noite lá na Darcy Vargas, numa parada de ônibus, Pellegrini.
Foram 3 tiros, Paulo. Os assaltantes cruéis, covardes, mesmo entregando os pertences, mesmo entregando as suas coisas, como celular, bolsa. A vítima foi baleada 3 vezes. Está internado no 28 de agosto. E é lamentável que os bandidos agora ataquem também nas paradas de ônibus. Isso já está se tornando rotina. Os caras chegam de motocicleta, principalmente, param e vão assaltando as pessoas. Os caras não temem ninguém, não temem a polícia e sabem que a polícia não está para brincadeira, né, Pellegrini? Pois é, Paulo, né? Nem para aparecer uma viatura na hora e que eles atirassem assim, para a polícia poder dar-lhe também, né, Paulo? E esse é o desejo da população, é assim que tem sido feito. Não se aguenta mais essa prática de assaltos. É verdade que os assaltos vêm diminuindo, sim, mas ainda, né, perturbando, ainda a população ainda como vítima de assaltos. Essa que é a grande realidade. Pellegrini, tivemos uma morte, foi agora de madrugada? Foi, Paulo, infelizmente, né, um feminicídio, né, uma jovem de aproximadamente 26 anos foi morta pelo ex-companheiro. Ele era ex-companheiro dela, Paulo Guerra, e já não estava aguentando essa situação. Ela não o queria mais, ele foi para cima dela covardemente a noite passada, já entrando pela madrugada. Ele atirou na moça, a feriu mortalmente. Ela ainda com vida, gravemente ferida, foi levada ao SPA do Galileia por ele mesmo, pelo próprio assassino. E o detalhe, Paulo, é que as primeiras informações estão chegando, informações ainda desencontradas devido ao pouco tempo que faz, né, Paulo, esse feminicídio, esse assassinato covarde. Está se estudando ainda a possibilidade, parece que a jovem estava grávida, Paulo. Aconteceu onde, Pellegrini? Isso foi no Lago Azul. O Lago Azul é o primeiro bairro após a barreira pela 174. Ali tem um Lago Azul realmente, Pellegrini? Não, Paulo, ali não tem nada, não tem lago de cor nenhuma, principalmente o azul. E infelizmente essa jovem foi morta lá nesse bairro da cidade. Pellegrini, vamos interagir com os nossos ouvintes, pessoal lá da comunidade Ismael Aziz, que está aqui também através das redes sociais do aplicativo Mano, mandando mensagem, e muitos outros de vários pontos da cidade, os nossos agradecimentos. Queremos mandar também para o seu Chiquinho Cameli, todo o pessoal que acompanha nesse instante o jornal no estaleiro Juruá. E lá do outro lado da ponte, onde, segundo o J-Rai, o fumacê é enorme ali, é grande, né, Pellegrini, atrapalhando inclusive a visibilidade. Paulo, tá demais. É uma área onde mais, infelizmente, tem queimada em vegetação, é naquela área ali logo após a ponte. São quilômetros, né? A fumaça incomoda muito realmente, e alguns pontos da pista ali fica perigosíssimo para quem está dirigindo, que a visibilidade vai praticamente a zero, e o motorista tem que ter muito cuidado ao atravessar a ponte Rio Negro devido às queimadas. Deixa eu abraçar também todo mundo, né, Paulo, lá do estaleiro Juruá, como você já bem fez. Os funcionários ficam no sistema de som antes de começar o trabalho, ficam ouvindo o Jornal da Manhã. Temos aqui, Pellegrini, um apelo dos moradores lá do Alvorada 1, onda de assalto no transporte coletivo e nas paradas, e pedem providências. É claro que a polícia está aí atenta, mas não pode estar ao mesmo tempo em todos os lugares. Quem está acompanhando o Jornal da Manhã são os ouvintes lá de Quari, que mandam aqui através do aplicativo Mano. No mais, Pellegrini, para terminar essa questão da nossa interação com nossos ouvintes, Paulo, deixa eu mandar também um abraço para o nosso ouvinte Éder Gabriel. Ele é lá do Viver Melhor, próximo ali ao terminal, né? Ele tem o seu comércio lá, Paulo Guerra, ali no conjunto Vila Nova, entrando pro Viver Melhor, e ele todo dia ouve o Jornal da Manhã, rádio ligado alto lá para também as pessoas que estão chegando lá no comércio, seu Éder Gabriel. E o Bilu da lotação, ele dirige o seu ônibus do transporte alternativo, ouvindo o Jornal da Manhã juntamente com seus passageiros. O pessoal da Ilha do Calado, do Lago do Calado, e também a Dani e a Michele, que estão em Campinas e gostam de ouvir a sua voz, Pellegrini. Obrigado, tem essa moçada toda aí lá do Calado, que estão longe, né, Paulo? Tomara que volte logo, o Calado é melhor. Tá bom, bom trabalho, até daqui a pouco. Muito bem, Paulo Guerra, daqui a pouco a gente vai voltar sim com essas e outras informações. Estamos aí nas ruas da cidade, e daqui a pouco, dentro do nosso noticiário policial, todas essas notícias já comentadas em detalhes para você.
A festa da criança promovida pela Prefeitura de Manaus levou diversão e alegria nesta quarta-feira para 500 crianças da Escola Municipal Especial André Vidal de Araújo, que atende alunos com vários tipos de deficiência, como visual, auditiva, intelectual, autismo e síndrome de Down. A festa é preparada especialmente para esse público com muito carinho pelo Fundo Manaus Solidária, secretarias municipais e parceiros levou as crianças e acompanhantes a atividades recreativas, esportivas e psicomotoras, e na quadra de esportes, contadores de história do Parque da Criança e os garis da alegria contagiaram a garotada. No final, cada criança recebeu um brinquedo de presente. Os shoppings da cidade também se movimentam com a oferta de promoções e eventos nesta sexta-feira. Na mesma linha, os clubes como o Previdenciário Clube e a NASP oferecem seus espaços para que os associados levem seus filhos. A diretoria do Previdenciário Clube está anunciando a realização nesta sexta-feira, das 9h30 às 15h30, de uma grande movimentação voltada para as crianças. A festa das crianças terá sorteio de brindes, pula-pula, palhaços, tobogã e guerra de cotonetes, dentre outras atividades. Agradecendo também a Janete Castro Amorim, que está acompanhando o Jornal da Manhã lá em São José do Mapibu, no Rio Grande do Norte, e que este mês completa mais um ano de emancipação, grande festa naquela região. O Conselho Municipal de Cultura com Cultura realizará no Le Artistes Café Teatro, no Centro Histórico da capital, uma programação especial em comemoração ao 349º aniversário de Manaus, no dia 24. O espaço sediará de 17 às 19 horas o lançamento da 8ª edição dos Prêmios Literários Cidade de Manaus e ainda o lançamento do DVD da ópera barroca Pastores do Amazonas, de Bento de Figueiredo Tinheiro Aranha, com a apresentação da Orquestra Barroca do Amazonas. Temos informações com José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. O Instituto Federal do Amazonas de FAM Campus Avançado Manacapuru informa que a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, programada para o período de 16 a 19 de 10 de 2018, foi adiada por motivo alheio à vontade da direção. Assim que for definida a nova data, divulgaremos. Diretora-geral Ana Maria Alves agradece a compreensão. Ao mesmo tempo, a direção informa que já foram publicados os editais para o processo seletivo 2019/1 do IFAM. Cursos técnicos nível médio. Tudo de graça. Inscrições de 11 a 26 de outubro. Menores de 18 anos, forma integrada. Maiores de 18 anos, modalidade EJA. Qualquer idade que tenha finalizado o ensino médio regular, forma subsequente. Maiores informações pelo número 992294342. Repetindo, 992294342. Bem, Paulo, enquanto não chega a Feira de Ciência do IFAM, vamos para a Feira de Ciência da Escola Municipal Ezequiel Ruiz, da comunidade Bela Vista. O evento terá início a partir das 18 horas desta quinta-feira, ou seja, hoje, nas dependências da escola. Professora Rosângela, gestora da escola, convida todos a prestigiar o evento. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. 6h06 em Manaus. O prefeito Arthur Virgílio Neto sancionou a lei que altera aqui a lei número 2196, ao acrescentar o empreendedorismo como tema transversal nos conteúdos programáticos das disciplinas do ensino fundamental. A medida está publicada no Diário Oficial do Município na edição da última terça-feira e faz parte de uma ação integrada entre as Secretarias Municipais do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Semtrade e da Educação Semed. 6h06 em Manaus. Focos de queimada já duram mais de uma semana na estrada de acesso à ponte sobre o Rio Negro do lado de Iranduba. A reportagem é de J. Rai. Há cerca de 9 dias, o que não tem faltado é fogo e muita fumaça na região do distrito de Cacau-Pireira, com destaque para as duas laterais da estrada de acesso à ponte Jornalista Felipe Dal, que liga Iranduba à capital do estado. Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros aqui no município, segundo o tenente Ronildo Ribeiro, foram 13 ocorrências durante esse período, em alguns casos 2 por dia. A causa principal
principal, segundo ele, o sol forte e o calor registrado nos últimos dias. O comandante do Corpo de Bombeiros recomenda alguns cuidados básicos. Quando for limpar o roçado com fogo, fazer aceso para separar a vegetação que vai ser queimada de outras áreas. Não jogar baganas de cigarros, garrafas e outros materiais que, com a ajuda do sol, causam ignição na vegetação na beira da estrada. E o principal, acionar o Corpo de Bombeiros sempre no início. Na noite anterior e também na tarde de ontem, segundo o subcomandante do Corpo de Bombeiros aqui em Iranduba, Sargento Moab Pereira, teve mais fogo perto de uma feirinha improvisada na margem da estrada de acesso à ponte, próximo também de um posto de combustíveis e da tubulação do gasoduto. Até chegou a cogitar que foi criminoso, porque ele estava próximo ao gasoduto, né? O pessoal do IPAM esteve lá junto com o bombeiro, combateram, só que hoje, depois da parte da tarde, começou de novo. Até a ambulância nossa estava lá, o pessoal ajudando a combater com bomba costal, com abafador e o uso da água até onde chega a mangueira. O que não chega, a gente sai combatendo no meio do mato. Além dos riscos oferecidos pelas queimadas, vale destacar também as doenças respiratórias que elas provocam, além da fumaça incômoda aqui no município e também aí na capital. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 6:08 em Manaus. Interação das áreas de empreendedorismo, formação profissional, gastronomia, moda e beleza, informática e vendas. Esta é a proposta do Senac Capacitar Manaus 360, que vai oferecer cursos para preparar os participantes para o mercado de trabalho. O evento será realizado nos dias 18 e 19 deste mês de outubro, no Centro de Convenções do Manaus Plaza Shopping. Sancionada a lei que dispensa a autenticação de documento e reconhecimento de firma. Cíntia Moreira tem os detalhes. Nesta semana foi sancionada a lei que dispensa o cidadão de reconhecer firma e autenticar cópias para lidar com órgãos do governo. O texto, que foi publicado no Diário Oficial da União, também prevê a criação do selo de desburocratização na administração pública e a premiação para órgãos que simplificarem o funcionamento e melhorarem o atendimento à população. De acordo com a nova lei, além de os órgãos públicos de todas as esferas não poderem mais exigir que o cidadão reconheça a firma nem faça autenticação de cópia de documento, o texto acaba com a exigência da apresentação da certidão de nascimento, do título de eleitor, exceto para votar ou registrar candidatura, e com a autorização com firma reconhecida para a viagem de um menor de idade se os pais estiverem presentes no embarque. Para isto, os órgãos públicos federais, estaduais e municipais deverão seguir algumas medidas. Por exemplo, para que seja dispensado o reconhecimento de firma, o servidor terá que comparar a assinatura do cidadão com a firma que consta no documento de identidade. Já para a dispensa da autenticação de cópia de documento, o servidor vai ter que comparar o original e a cópia. No que se refere à apresentação da certidão de nascimento, ela vai poder ser substituída pela cédula de identidade, pela carteira de trabalho, pelo passaporte, título de eleitor, identidade expedida por Conselho Regional de Fiscalização Profissional, identidade funcional expedida por órgão público ou pelo certificado de prestação ou de isenção do serviço militar. Caso não seja possível fazer a comprovação de regularidade da documentação, a pessoa poderá escrever uma declaração atestando a veracidade das informações. Agora, se a declaração for falsa, haverá sanções administrativas, civis e penais. Reportagem Cíntia Moreira. Só resta saber agora, Eduardo e ouvintes, se na realidade isso vai funcionar depois de sancionada essa lei que dispensa a autenticação de documentos e reconhecimento de firma. É a grande festa dos cartórios. 6:11. As inscrições para 3.500 vagas de cursos técnicos de nível médio e de especialização técnica do Instituto Federal do Amazonas, IFAM, começam nesta quinta-feira. Há vagas para os campi tanto de Manaus quanto do interior do estado. Os cursos são nas áreas de edificações, eletrotécnica e informática, entre outros. A maior quantidade de vagas é para os cursos técnicos de nível médio de forma integrada, ou seja, alunos menores de 18 anos que finalizaram o ensino fundamental. Em seguida, com 1.325 vagas, estão os cursos técnicos de nível médio de forma subsequente, que englobam candidatos de qualquer idade que concluíram o ensino médio. Há também
também 325 vagas para cursos técnicos de nível médio de forma integrada na modalidade EJA, que compreende maiores de 18 anos que finalizaram o ensino fundamental. Em Maués, 40 vagas para um curso técnico de nível médio de forma concomitante para menores de 18 anos que finalizaram o ensino fundamental. Também no interior, mas em Lábrea, haverá um curso de especialização técnica de nível médio em agroecologia para candidatos que finalizaram o ensino médio técnico no mesmo eixo tecnológico. Para este curso são 30 vagas. O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços lançou nesta quarta-feira em seu portal consulta pública referente à nova regulamentação que substituirá o decreto que trata do benefício fiscal concedido às empresas produtoras de bens de informática na Zona Franca de Manaus que investirem em atividades de pesquisa e desenvolvimento na Amazônia. A publicação do documento já havia sido adiantada pelo secretário de Inovação e Novos Negócios do Ministério, Rafael Moreira, durante a 56ª reunião ordinária do Comitê das Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento na Amazônia, realizada na manhã desta terça-feira na sede da Superintendência da Zona Franca de Manaus, Suframa. De acordo com Moreira, o lançamento da consulta pública intensifica o processo de regulamentação do setor com os normativos necessários para que a Zona Franca tenha a legislação mais sofisticada em termos de investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação PDI. 6:13. O Conselho de Administração da Suframa, o CAIS, realiza nesta quinta-feira às 10 horas da manhã em Porto Velho, Rondônia, sua 285ª reunião ordinária, com o objetivo de avaliar pauta com 12 projetos industriais e de serviços, sendo 2 de implantação e outros 10 de diversificação, atualização e ampliação, que somam investimentos totais de 118,3 milhões de dólares e estima uma geração de 298 empregos a partir do terceiro ano de funcionamento das linhas de produção. O evento será realizado no auditório da Governadoria do Centro Administrativo do Governo de Rondônia, Palácio Rio Madeira. O Partido da Mobilização Nacional, PMN, anunciou no início da noite desta quarta-feira que irá apoiar a candidatura de Wilson Lima do PSC para governador do Amazonas no segundo turno das eleições de 2018. No primeiro turno, o partido integrava a chapa de Davi Almeida com o vereador Chico Preto como candidato a vice-governador. Informações com o repórter Felipe Augusto. A Assembleia Legislativa do Amazonas aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei que torna o Festival Folclórico de Nova Olinda do Norte em patrimônio cultural do Amazonas. A lei é de autoria do deputado estadual Josué Neto. Segundo o parlamentar, a proposta ainda vai passar pela sanção do governo do estado e precisa ser publicada no Diário Oficial para entrar em vigor. Ele explicou ainda que o título reconhece o festival como uma expressão cultural legítima do estado e facilita a captação de recursos públicos para a realização da festa. A população de Nova Olinda tem no Festival Folclórico Nova-Olindense a sua grande inspiração popular de arte, de folclore e de práticas saudáveis para a juventude. A partir de agora, com a sanção do governador para esse projeto, o Festival Folclórico de Nova Olinda terá muito mais facilidade para arrecadar recursos para a sua realização. O festival é essencial para o município por promover a cultura, servir de alternativa de integração dos jovens e geração de emprego e renda da cidade. Diversos recursos são destinados lá para movimentar a economia, onde dezenas de costureiras, artistas plásticos têm o poder de cobrar pelo seu serviço e garantir o sustento da sua família. E muita gente que não conhece o interior diz o seguinte: para que festa no interior? Mal se sabe que nesse momento vários jovens estão ali praticando a dança, praticando a música, praticando o ensaio com os outros jovens. Em seu discurso, Josué ressaltou o importante trabalho do prefeito da cidade, Adenilson Reis, para a realização do evento, e a do deputado federal Átila Lins para a conclusão do Centro Cultural, onde foi realizado o festival esse ano. Felipe Augusto para o Jornal da Manhã. 6:16. Uma proposta para que a Assembleia Legislativa realize debate com os 2 candidatos que disputam o segundo turno da eleição para o governo do Amazonas, Amazonino Mendes do PDT e Wilson Lima do PSC,
foi lançada durante o grande expediente de ontem pelo deputado Sinésio Campos do PT, que ocupou a tribuna para cobrar a liberação das emendas impositivas dos deputados antes do fim do mandato do atual governo. Para Sinésio Campos, da mesma forma que foi autorizado pela Justiça Eleitoral o pagamento do Fundeb para os professores, seria importante a liberação das emendas impositivas dos deputados, porque a eleição de deputado acabou e nenhum deles estaria tirando proveito das suas emendas. O deputado federal Gedeão Amorim do MDB, que se candidatou à reeleição e perdeu, foi convidado e aceitou comandar a Secretaria de Estado da Educação, por onde passou na gestão de Eduardo Braga. O governo ainda não confirma a troca na pasta. Tribunal Regional Eleitoral realiza sorteio de inserções de propaganda eleitoral e apresenta balanço de derrame de panfletos ilegais no domingo da eleição. Larissa Balheiro tem os detalhes. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas sorteou a ordem de inserções que serão inseridas na grade de programação do rádio e da televisão a partir desta sexta-feira, quando inicia oficialmente a propaganda eleitoral nas emissoras visando o segundo turno. Além do sorteio de inserções e o horário político definidos, o TRE Amazonas apresentou um relatório com mais de 80 políticos identificados pelo derrame de panfletos no último domingo, durante a realização do primeiro turno das eleições. De acordo com o presidente do TRE Amazonas, desembargador João Simões, a prática não será mais permitida. Cumprindo o nosso compromisso, assumido no domingo, nós recebemos da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana e da Secretaria Municipal do Meio Ambiente todas as informações relatando que mais de 80 políticos estão citados nesses relatórios, candidatos que jogaram santinhos no domingo. Isso caracteriza infração ambiental e crime eleitoral. E também recebemos mais de 100 termos de notificação de infração das juízas da propaganda eleitoral, também dando conta desse derrame ilegal, abusivo e criminoso. Portanto, configurado o crime eleitoral, eles vão responder por essa conduta. 30 bairros foram percorridos para a limpeza emergencial no último domingo, após solicitação do tribunal. Apesar dessa ação, a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, a CEMUSP, afirma que apenas 45% da sujeira foi totalmente retirada. O subsecretário operacional da CEMUSP, José Rebouças, afirma que o trabalho vai continuar. Candidatos fizeram essa sujeira na cidade, mas a prefeitura está com suas equipes, todas elas já fazendo a limpeza. Foi uma orientação do TRE para aquelas pessoas que não jogassem os santinhos na rua. Infelizmente, amanheceu a cidade cheia de santinho. As nossas equipes estão aqui, fazendo a limpeza diretamente em toda a cidade. Sobre a fiscalização, de acordo com a juíza de propaganda do TRE Amazonas, doutora Andréa de Medeiros, a ação vai continuar. 4 horas depois do término do primeiro turno, já começou a campanha, pelo menos a campanha de rua, reunião, a distribuição todo do material gráfico já começou. Então, do mesmo jeito que já começou o trabalho da fiscalização, na realidade não parou. Então já está funcionando o WhatsApp, a ligação do celular, continua funcionando o Pardal, então nós já estamos na rua. A também juíza de propaganda, doutora Rebeca de Mendonça, aponta as principais irregularidades registradas durante todo o período de propaganda de rua no primeiro turno. O que mais me chamou a atenção realmente foi a fixação de material de propaganda em locais particulares sem autorização dos proprietários, em bens públicos, por exemplo, em poste, em árvores, muito santinho no chão. Por isso, em razão disso, nós passamos durante todas as nossas fiscalizações, nós alertávamos aos candidatos, aos seus cabos eleitorais que não sujassem, não deixassem sujeira. Nós começamos a alertar isso. No dia da eleição a gente constatou que não adiantou nada, não é? Porque restou frustrada essa nossa tentativa pedagógica, não é, de orientar. A população pode ajudar a fiscalização do TRE Amazonas denunciando para o número de WhatsApp 99295-2018, além do aplicativo Pardal, que pode ser acessado via site do TRE Amazonas. O segundo turno acontece no dia 28 de outubro. Eu sou Larissa Balieiro para o Jornal da Manhã. Polícia. A delegada titular do 31º DIP, localizado em Iranduba, Silvia Lauriana Chaves, apresentou à imprensa na manhã de ontem o agricultor Natalino Vieira de Araújo, de 49 anos,
e o pedreiro Azamor Batista de Oliveira, de 64. Os dois foram presos no dia anterior em cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido pelo juiz Carlos Henrique Jardim da Silva. Natalino Vieira e Azamor Batista são acusados de estuprar uma garota de 10 anos, neta de Natalino. Em depoimento à delegada Silvia Laureana e ao Conselho Tutelar de Iranduba, a criança relatou que os abusos sexuais aconteciam sempre pela parte da tarde, enquanto ela ficava na casa da avó depois de retornar da escola. Informações obtidas pela reportagem dão conta de que foram realizados exames no Instituto Médico Legal, os quais constataram os abusos sexuais praticados contra a criança pelos dois monstros, inclusive o avô. 6h26 em Manaus. Alberto Pellegrini, temos informações de que aconteceu um acidente em frente ao Francisca Mendes, atrapalhando o trânsito na área. Precisa confirmação. Prossiga. Muito bem, Paulo Guerra. E nesse momento também, a Secretaria de Administração Penitenciária realiza a revista na unidade prisional do Poraquequara. Muitas viaturas deixaram o comando lá do CPE, que fica no bairro Dom Pedro, em direção ao Poraquequara, onde está havendo uma revista nesse momento, uma revista na unidade prisional do Poraquequara. Mas, Paulo Guerra, o pastor monstro, o pastor bandido, o pastor safado, o pastor ordinário, pastor estuprador, pastor bandido. A polícia de Capiranga prendeu um casal de pastores por estupro de uma menina de 9 anos de idade. O caso aconteceu lá no município no ano passado. As investigações estavam em curso e chegaram até o pastor depois de delação tanto da vítima quanto de testemunhas. Foi no dia 24 de julho de 2017. A vítima foi convidada pela pastora para ir até a casa dela para fazer uma limpeza. A pastora preguiçosa, desgraçada, chamou uma garota de 9 anos para limpar a casa dela. A pastora do cão, já premeditando o crime, deixou a garota só com outro homem também que é pastor, marido dela. E o pastor safado, ordinário, vagabundo, consumou o estupro numa garota de apenas 9 anos de idade. Num grande trabalho da polícia, o pastor foi preso. Olha, pastor, tá escrito lá no livro do homem: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Toma, foi preso. Tomara que esse pastor apodreça na cadeia. Pastor do cão, tá amarrado, não sei o que, ele gritava lá no culto: tá amarrado, tá amarrado. Esse pastor tá amarrado, mas é com Satanás. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Uma mulher de 37 anos foi presa em flagrante na Avenida Margarita, no bairro Cidade de Deus. Ela vendeu um terreno para 2 pessoas diferentes. De acordo com as investigações da polícia, um pedreiro de 52 anos foi o primeiro a procurar a polícia. Ela foi presa, foi autuada em flagrante e deverá passar por audiência de custódia. Rapaz, depois ela chorava, boa, mas já não adiantava. Ela foi presa porque é bandida, é estelionatária. Mais uma de polícia. 22 homens e 3 mulheres foram presos. 5 adolescentes foram apreendidos pela Polícia Militar durante essa semana, Paulo Guerra, em diversos pontos da cidade. A prisão foram motivadas por crimes como tráfico, com a arma de fogo também legal, menores aí que estavam roubando ônibus e fazendo assaltos na cidade, um motel também, Paulo, como nós já divulgávamos ontem lá no bairro de Flores. A polícia prendeu também nessa operação grande quantidade em droga, além de muita confusão ontem no motel. Rapaz, ai, a minha língua coça, meu senhor, segura a língua, porque teve também, Paulo Guerra, outros acontecimentos durante essa operação policial. Teve até negócio de choro e ranger de dentes. Ai, ela é minha.
agora também é dele. Deixa pra lá esse papo, Paulo Guerra. Vamos dando prosseguimento. Falando do pronto-socorro 28 de agosto. Uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito. Uma outra pessoa deu entrada vítima de agressão física. Já no pronto-socorro João Lúcio, no Gigante da Zona Leste da cidade, uma pessoa deu entrada vítima ferida por arma de fogo. Foi na noite de ontem. Essa pessoa deu entrada e já não corre risco de morte. As primeiras informações dão conta em relação a esse caso de que é confronto entre bandidos. Pronto socorro Platão Araújo. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Trata-se de um homem de 22 anos de idade que apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. As informações dão conta de que esses dois homens estavam brigando pelo amor da mesma mulher. Paulo Guerra, eles estavam disputando um amor dessa mulher que é conhecida lá na área do bairro onde eles moram, na área do bairro de Jorge Teixeira, ela é conhecida como Socorrita. Socorrita tem 26 anos de idade, ela é a pivô de toda essa confusão. O motorista de lotação e um mototáxi foram a via de fato, brigaram, se acabaram, se esfolaram por causa do amor dessa mulher. Agora a Socorrita é mais feia que um dia de fome. Pense na mulher feia, além de toda cheia de curuba, cabelo maltratado, tem bem umas 3 cores do cabelo dela. Não vai no salão faz tempo. A unha cheia de terra, a espolpa cheia de marca de curuba, de catapora. Trata-se de uma mulher feia. Ainda assim, o motorista de lotação e o mototáxi brigavam pelo amor dessa mulher feia lá no bairro Jorge Teixeira. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, é agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas e atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção. Uma mulher já não queria mais saber do amor de seu ex-companheiro e foi assassinada. E tudo aconteceu assim. Noite de ontem. Uma jovem de 26 anos de idade estava em casa quando chegou o ex-companheiro. Enciumado, querendo reatar o relacionamento, ele cobrava também a fidelidade dela. Tu já tem outro, né? Eu sei que tu já tem outro. O vagabundo, o covarde, o assassino, o bandido, armou-se com o revólver calibre 38 e atirou 2 vezes contra a moça que estava grávida. O bandido, esse monstro, está sendo procurado pela polícia. Ele é um homem frio, cruel e calculista. Ele atirou na mulher e depois a socorreu. Ele a levou ao pronto-socorro, o SPA do Galileia. Lá ele deixou a mulher já praticamente morta e fugiu. A polícia já está no encalço desse bandido. O caso aconteceu, tudo aconteceu em uma residência no bairro Lago Azul. Para quem não sabe onde é o Lago Azul, é a área ali onde o Paulo Guerra conhece muito bem, após a Barreira, o primeiro bairro após a Barreira. Foi lá que aconteceu esse crime bárbaro, cruel, onde uma mulher grávida foi assassinada pelo ex-companheiro. Ele não aceitava o fim do relacionamento. E essa foi a única morte na madrugada. Ainda assim, um feminicídio, um crime passional. Em relação a homicídio, a latrocínio, a pessoas que morreram aí na mão de bandidos, não tivemos nenhum caso. É notório. Depois da chegada do coronel Walter Cruz, a Secretaria do Guardian 24 Horas diminuiu e muito o número de homicídios na cidade. E essas foram as notícias. A reportagem foi de Alberto Pellegrini,
para o Jornal da Manhã. Loteria. Aqui no concurso 4.798 acumulou a quadra, saiu para 63 apostadores, cada um vai receber R$7.688,80. O Terno teve 5.869 ganhadores com premiação de R$124,11. Dezenas sorteadas 02, 29, 47, 68 e 69. E a Mega Sena no concurso 2086 também acumulou dezenas sorteadas 04, 35, 43, 46 47 e 53. A quina saiu para 33 apostadores, 68.459,21 é o prêmio. A quadra teve 4.355 ganhadores com premiação de R$741,07. A Loto Fácil no concurso 1722 sorteou as dezenas 02, 04, 05, 07, 08, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23. Fecha o jogo. 25. 15 acertos, 8 apostas, cada uma recebe R$239.329. Os apostadores são de Salvador, de Aparecida de Goiânia, de Campo Florido nas Minas Gerais, Uberlândia também Minas, Santo Antônio da Platina no Paraná, Gravatal, Santa Catarina, São Bonifácio também, Santa Catarina e São Paulo. Com 14 acertos, foram 791 apostas, o prêmio R$1.063,96. 6h38. Esportes. A expectativa foi melhor do que a realidade. Num jogo que teve primeiro tempo bom, mas no segundo tempo, no entanto, o Cruzeiro saiu em vantagem na decisão da Copa do Brasil depois de vencer o Corinthians por 1-0 na noite desta quarta-feira no Mineirão. A equipe celeste jogou melhor do que o rival, perdeu muitas chances e só marcou com o Thiago Neves no fim do primeiro tempo. No Mineirão lotado, o Cruzeiro poderia ter praticamente resolvido a final. O Corinthians, por sua vez, vai vivo para o segundo jogo em Itaquera. Curiosidade, foi a primeira vitória do Cruzeiro em casa nesta Copa do Brasil e a primeira derrota do Corinthians como visitante no torneio. No começo da noite de ontem, após aproximadamente 7 horas de voo, a seleção brasileira desembarcou no aeroporto de Riad, capital da Arábia Saudita, local onde enfrentará os donos da casa amanhã às 15 horas, hora de Brasília, no King Saud University Stadium, em partida amistosa. Por meio de uma publicação em português nas redes sociais, a Federação Árabe de Futebol deu boas-vindas à delegação brasileira. Os jogadores da comissão técnica ainda receberam flores amarelas de crianças sauditas vestidas com a camisa da seleção. Últimas notícias. Após seguidas séries de baixa, a cotação da moeda norte-americana encerrou o pregão de ontem em alta de 1,42%, cotada a R$3,76 para a venda. O índice B3 da Bolsa de Valores de São Paulo, Bovespa, fechou o dia em baixa de 2,80% com 83.679 pontos, com queda dos papéis das grandes companhias. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o Federal Reserve, o Banco Central Americano, enlouqueceu a aumentar demasiadamente as taxas de juros. No fim de setembro, o FED aumentou as taxas de juros pela terceira vez do ano. Os juros saíram do intervalo de 1,75% a 2% ao ano para a faixa de 2 a 2,25%. O furacão Michael, a tempestade mais feroz a atingir a Flórida em um quarto de século e a terceira mais poderosa a atingir o solo dos Estados Unidos, entrava na costa do Golfo da Flórida nesta quarta-feira, com ondas gigantes e ventos capazes de arrancar árvores. O Michael, cuja rápida intensificação conforme se agitava ao norte do Golfo do México, pegou muito de surpresa, atingiu o solo no início da tarde perto do México Beach, a 32 quilômetros de Panama City, na região noroeste da Flórida, com ventos máximos chegando a 249 km/h. A tormenta tocou o solo como um furacão de categoria 4 na escala Saffir-Simpson de 5 categorias. O fenômeno foi rebaixado e voltou à categoria 1 na noite desta quarta-feira, depois de destruir casas e provocar alagamentos e uma morte. Um terremoto de magnitude 6 atingiu as ilhas indonésias de Java e Bali na madrugada de hoje, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos. 3 pessoas morreram esmagadas após o desabamento de suas casas no distrito de Sumenep, no leste de Java, indicou o porta-voz da Agência Nacional de Desastres, Sutopo Purwo Nugroho. O abalo telúrico aconteceu ao nordeste da ponta oriental de Java, cerca de 40 quilômetros da ilha, a uma profundidade de 10,3 quilômetros, segundo
o Serviço Geológico Americano. E foi sentido em Denpasar, capital de Bali, ilha muito frequentada por turistas. O sismo também foi sentido em Surabaya, a capital de Java Oriental, localizada a 200 quilômetros de Situbondo, a localidade mais próxima ao epicentro. O diretor do Serviço Geológico Indonésio indicou que não há, por enquanto, registro de vítimas ou danos. O temor não provocou um tsunami, disse a agência France Press do Ikorita Karnawati. E a terra não para de tremer. Um terremoto de magnitude 7 atingiu nesta quinta-feira a ilha de Nova Bretanha, em Papua Nova Guiné, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, e foi lançado um alerta de tsunami. O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico disse que perigosas ondas de tsunami podem chegar a alguns litorais. O forte tremor ocorreu a 40 quilômetros de profundidade e teve seu epicentro 125 quilômetros ao leste da localidade de Quimbe, segundo o GS. 2 tremores de menor intensidade ocorreram imediatamente antes e depois do de maior magnitude. A escritora espiritualista Zíbia Gasparetto morreu no final da noite de ontem em sua casa no Ipiranga, zona sul de São Paulo. Segundo amigos da família, Zíbia lutava desde o início do ano contra um câncer no pâncreas. Ela morreu dormindo. O corpo será velado hoje a partir das 10 horas no cemitério de Congonhas. Ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, é preso pela Polícia Federal na operação que apura pagamento de 12 milhões em propina pela Odebrecht. Ele prestava depoimento quando teve prisão decretada. Segundo o advogado dele, o político recebeu o mandado quando estava iniciando seu depoimento. 6 horas e 46 minutos. O senador Acir Gurgay se entrega no Paraná para começar a cumprir pena de prisão. O parlamentar do PDT foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão por crimes contra o sistema financeiro. Ele tentou impedir a prisão, mas o STF rejeitou os pedidos dele e da mesa do Senado. Dias após a eleição, ao menos 3 deputados se lançam na disputa pela presidência da Câmara Federal. A escolha do sucessor de Rodrigo Maia do DEM do Rio de Janeiro será somente em fevereiro, mas alguns nomes já se lançaram. Capitão Augusto do PR de São Paulo, Kim Kataguiri do DEM de São Paulo e o delegado Valdir do PSL de Goiás. A área ambiental deverá passar por mudanças radicais a partir do ano que vem, caso o candidato Jair Bolsonaro se saia vencedor nas urnas no dia 28 de outubro. Em entrevista ao Estado, o general Oswaldo Ferreira, cérebro de Bolsonaro, responsável pelos planos nas áreas de infraestrutura e meio ambiente, confirmou que o setor deverá ser totalmente reestruturado para eliminar atrasos e separar o que pode e o que não pode ser feito. Militar da reserva e cotado para ser o ministro dos transportes do candidato do PSL, Oswaldo Ferreira, recorreu às experiências que viveu no Exército durante a construção da BR-163 entre o Mato Grosso e o Pará para comentar como vê a questão do licenciamento ambiental no país. Hoje o cara para derrubar uma árvore vem um punhado de gente para encher o saco, se referindo ao Ministério Público e ao IBAMA. O candidato do PSL à presidência, Jair Bolsonaro, voltou a sinalizar-se contrário às privatizações do setor elétrico e de bancos estatais como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Em entrevista, Bolsonaro disse que botou na mesa a questão para Paulo Guedes, economista que o assessora. Os 2 candidatos à presidência da República que vão disputar o segundo turno, Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, falaram nesta quarta-feira sobre agressões na campanha eleitoral. Ambos fizeram apelos contra a violência. Desde a votação de domingo, houve diversos relatos de violência atribuídos a apoiadores de Bolsonaro e Haddad. Uma pessoa foi morta na Bahia. A Rede Sustentabilidade, partido da candidata derrotada à presidência Marina Silva, anunciou agora de madrugada a recomendação aos filiados de não votarem em Jair Bolsonaro no segundo turno. Mas também anunciou que não irá apoiar Fernando Haddad do PT. O Datafolha divulgou nesta quarta-feira o resultado da primeira pesquisa do Instituto sobre o segundo turno da eleição presidencial. O levantamento foi realizado nesta quarta-feira e tem margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. Bolsonaro do PSL já dispara na frente com 58% da preferência do eleitor. Fernando Haddad do PT aparece na pesquisa com 42%. A senadora Cátia Abreu, PDT do Tocantins, defendeu nesta quarta-feira que o candidato do PT, Fernando Haddad, renuncia à campanha presidencial nas eleições 2018 em nome da democracia. O objetivo de sua proposta é que o petista, ao abrir mão da disputa, abra espaço para que Ciro Gomes do PDT seja o adversário de Jair Bolsonaro do PSL no segundo turno. Eu não estranharia e acharia muito digno se, por acaso, ele, Haddad, desistisse da candidatura, vendo que pode entregar o país a um fascismo religioso, afirmou, referindo-se a Bolsonaro. A lei é clara, se ele renunciar à sua candidatura, Ciro Gomes é o candidato e é o único
capaz de vencer Bolsonaro, justificou a senadora. Nesta sexta-feira, a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão vai começar novamente e vai até o dia 26 de outubro, 2 dias antes da votação do segundo turno. Cada um dos candidatos a presidente da República vai contar de segunda-feira a sábado com 10 minutos de propaganda eleitoral em rede, divididos em 2 blocos de 5 minutos para cada um dos concorrentes para divulgar suas propostas e planos de governo. Eles vão anunciar as propostas no rádio e das 7 às 7:10 da manhã e do meio-dia ao meio-dia e 10. Já na televisão, a propaganda vai passar de 1 a 1:10 da tarde e das 8:30 às 8:40 da noite. Já os candidatos a governador que disputam o segundo turno também terão 10 minutos de propaganda eleitoral em rede, repartidos em 2 blocos de 5 minutos para apresentar os planos e projetos. Eles divulgarão as propostas no rádio das 7:10 às 7:20 da manhã e do meio-dia e 10 ao meio-dia e 20. Já na televisão, a propaganda vai passar de 1:10 a 1:20 da tarde, das 8:40 às 8:50 da noite. A partir de sábado, dia 13, os 14 candidatos a governador de estado e do Distrito Federal, além dos 2 concorrentes à presidência que vão para o segundo turno das eleições, não poderão ser presos, exceto se for pego em flagrante delito. Quando faltar 5 dias para o pleito, ou seja, no dia 23 de outubro, será a vez dos eleitores que não poderão ser presos, exceto também se for pego em flagrante delito. No dia 25 de outubro vai ser o último dia para os candidatos fazerem comícios e no dia 26 vai ser o último dia para os candidatos fazerem propaganda no rádio e na televisão. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quinta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Datafolha. Bolsonaro tem 58% dos votos válidos. Haddad aparece com 42%. Folha de São Paulo. Kátia defende renúncia de Haddad e substituição por Ciro. O Estado de São Paulo. Ministério Público de Pernambuco investiga discriminação contra nordestinos após eleições 2018. Planalto Central, Correio Brasiliense. Bolsonaro não é liberado para debate e Haddad se propõe a ir até a enfermaria. Valor Econômico. Marconi Perillo, ex-governador tucano de Goiás, é preso ao chegar para depor a Polícia Federal. Estado de Minas. TSE vai tratar de fake news e quer aplicativo para denúncias. No Recife, Jornal do Comércio. PT tira nome de Lula e cor vermelha em nova marca de campanha. Fortaleza, Diário do Nordeste. Polícia identifica homem que filmou voto usando arma. Edições impressas locais. Centenário, Jornal do Comércio. Proposta de novos planos econômicos afetam o polo industrial de Manaus. A crítica. Saúde, surto no estado. Mortes por sarampo chegam a 6 no Amazonas. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Larissa Valheiro, Cíntia Moreira, J. Rai, José Alberto Zegdeg, Felipe Augusto e Alberto Pellegrini. A operação de áudio foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Difusora, o amor do Amazonas está no ar.